meu povo, sou o poeta Mauricélio Silva e estou aqui no Beco da Poesia na cidade de Camalaú, ao lado dos poetas Amaury Salles, Zé Mineiro e Severino de Souza. Assim a gente está dando início ao nosso documentário Camalaú de Repente, documentário este que foi premiado pela Lei Paulo Gustavo do ano de 2023 no estado da Paraíba. Neste momento eu passo a palavra para o poeta Amaury Salles, poeta repentista e professor de História, que vai falar um pouco do contexto histórico da poesia de repente, do verso improvisado ao som da viola. Olá, amigos. A gente está aqui participando desse documentário, como o poeta nos apresentou, e vamos falar um pouco da cantoria de viola, o verso de improviso e suas origens, pois é bem verdade que o improviso existe bem há mais tempo do que se imagina ou do que se relata nos documentos que a gente pode ter acesso, pois desde o tempo da Bíblia Sagrada, como já dizia o profeta Amós, um profeta bíblico, que fazia referência aos que cantam de improviso ao som de instrumento de cordas, mas como a gente está falando da cantoria de viola e do repente no Nordeste brasileiro, o improviso começou lá a partir de 1630, com Gregório de Matos Guerra, que nasceu nesta época e muito jovem, começou a fazer improviso. E depois, em 1730, até chegar a 1770, que teve também Domingos de Caldas Barbosa, que não era nordestino, mas esteve no Nordeste, esteve fazendo suas modas de viola, não era bem um repente improvisado, mas cantava em estilo de canções de viola. E aqui na Paraíba, a partir desta época, se deu um episódio que vale a gente lembrar, que foi o ciclo do gado, que foi quando, por conta das pragas nos canaviais, muita gente transferiu suas fazendas para o sertão do estado, e por esta época também houve a perseguição religiosa promovida pelo Tribunal do Santo Ofício, e algumas pessoas se embrenharam no sertão paraibano, começando a sua atividade agropecuária. E nesse tempo começou o que a gente chama de festa de gado, aqui no Nordeste é conhecido vaquejadas e pegas de boi, mas na época era conhecido festa de apartação. E alguns vaqueiros se tornaram grandes improvisadores, cantando sem instrumentos, sem viola, ou sem qualquer tipo de instrumento, mas fazendo em forma de toada, de aboio, e narrando os feitos dos grandes vaqueiros da época. E depois, já na metade do século XIX, foi quando surgiu a cantoria propriamente dita, nos modos que a gente conhece, que foi na cidade de Teixeira, com Agostinho Nunes da Costa, com seus filhos Nicandro e Ugolino, depois com o famoso Inácio da Catingueira, que o nome já está dizendo, Inácio da Catingueira, da Catingueira também aqui na Paraíba, que era escravo e tinha uma habilidade de fazer repente, improvisado, tocando pandeiro, e que chegou a formar dupla com o Romano do Teixeira, ou seja, Romano Caluete, apelidado Romano do Teixeira por ser da cidade de Teixeira, que era fazendeiro. Então formaram dupla, depois veio João da Catingueira, sobrinho de Inácio da Catingueira, Josué Caluete e Francisco Caluete, descendentes de Romano Caluete, e tantos outros, para chegar já na efervescência política da época, que era os ideais abolicionistas e republicanos, que teve também como protagonista o poeta Fabião Hermenegildo Ferreira, de Rio Grande do Norte, conhecido como Fabião das Queimadas, que foi o primeiro poeta a se dedicar a fazer poesia falando dos acontecimentos políticos. Isso também é muito interessante. Ele era escravo, depois alforriado, ele e sua família, e daí deu sequência ao que nós conhecemos hoje, do início do século passado, aonde veio a República, veio também todas as mudanças culturais, e daí teve este pessoal do início do século passado, que teve João da Catingueira, Saturnino Mandu, Cesário José de Pontes, que era cego. Cesário era cego, teve Aderaldo Ferreira de Araújo também, conhecido como Cego Aderaldo, que também é um fenômeno que precisa ser lembrado, que são os poetas cegos que ganhavam a vida tocando viola e cantando improviso. E também
merece a gente lembrar algumas figuras que deu origem a outra vertente do repente, que é as vozes femininas do repente. Naquela época teve Zefinha de Chambocão, no Ceará, foi a primeira mulher a se tornar repentista. Chica Barrosa, aqui na região da Paraíba para o Rio Grande do Norte, Roxinha da Bahia, Rita Medeiros, no Piauí. Lembrando que Rita morreu no ano de 1900, e dizem os documentos que morreu com mais de 60 anos, então ela é bem de antes, ainda da época da escravidão também. E passando para o começo deste século, aí veio toda essa turma que a gente já citou, o poeta Cesário José de Pontes, o poeta modernizador da cantoria, foi o paraibano Silvino Pirauá Limas, da região de Patos, que foi quem introduziu a cestilha na cantoria, e a questão de pegar a deixa, que é esta que a gente faz, quando um termina o verso, o outro pega com a rima que o colega deixou, e veio daí modernizando. No começo do século tem alguns relatos das festas no sertão da Paraíba, que já tinham repentistas nas festas políticas, principalmente do deputado da década de 20, Coronel Zé Pereira de Princesa, que promovia eventos levando violeiros. Na capital do estado, poetas fazendo cantoria na capital e no Palácio da Redenção, nos anos 20 também, a convite do governador João Suassuna. E mais tarde, depois dos anos 30, que veio toda a questão da Revolução de 30, e na década de 40, a cantoria chegou à capital, mais precisamente no Teatro Santa Isabel, onde teve o primeiro festival de repentistas com poetas que a gente pode lembrar, Lorival Batista, seu irmão Dimas, que além de poeta era advogado e professor, Domingos da Fonseca, e os promoventes, que foi o grande jornalista e poeta pernambucano Rogaciano Leite, e o nosso paraibano, poeta e escritor Ariano Suassuna. Então daí a gente vem trazendo até hoje, preservando a história da cantoria, a história desses grandes nomes da cantoria de viola, e dando sequência, trazendo para o contexto histórico, para o contexto acadêmico. Hoje a cantoria, pode-se dizer que está em todos os estados brasileiros. Um fato também que vale ser lembrado, a cantoria de viola, ela se difundiu muito no Nordeste brasileiro, a partir do triângulo econômico do Ceará, do Triângulo Cajubá, como alguns economistas chamam, que é Crato, Juazeiro e Barbalha, onde abriu oportunidade de trabalho. Alguns repentistas foram para lá e de lá espalharam a cantoria para o resto do Nordeste e hoje para o resto do mundo, né? Porque a cantoria está em vários países. Hoje a gente já se sabe que várias pessoas nos outros países improvisam também, e também aproximou a cantoria do rádio, da televisão, dos outros estilos musicais, como a canção de viola, que se aproxima da moda caipira, da dança de cururu, da dança de calango, que é praticada, do rojão gaúcho, que é praticado no Rio Grande do Sul, e de outras modalidades. Então a gente teve esta aproximação e estamos aí levando adiante, tanto na cantoria propriamente dita, a cantoria de repente, como no contexto acadêmico, no contexto histórico, e conseguindo com isso preservar as nossas raízes, a nossa cultura e a nossa identidade. Obrigado. Na sequência, o poeta Zé Mineiro vai falar de personagens importantes, poetas que também enveredaram pelas trilhas do verso improvisado. Eu sou o poeta Zé Mineiro de Camalaú, nascido e criado na roça, poeta desde criança. Desde quando eu era moleque de escola, já era repentista, já era poeta, cantava umas coisinhas, escrevia umas canções, fazia verso dos outros, comprava folheto na feira, e apareceu um colega meu chamado Zé de Pipi, aí ajeitou para mim comprar uma viola, ele me ensinou as primeiras posições, comecei a cantar com ele, mas já tinha outros poetas repentistas aqui também da área, da região. No caso, Mané Nicolau me serviu muito de inspiração, Zezinho Calumbi e Horácio de Souza, já por último, que ele também viveu uns tempos fora. João da Piaba também convivemos muito juntos. Depois teve também Bibi Calumbi, teve Apolinário, que esses nós não conseguimos foto deles, mas todos me serviram de inspiração e eu comecei cantando com esses que por aqui habitavam, cantavam, faziam cantoria, programas, escutando rádio e aprendendo canções. Comecei a escrever canções, fazer repente na escola que eu estudava. Aí fui fazendo e fui achando bom, fui gostando.
terminei sendo um poeta repentista, cantador de viola, amador. Nunca fui profissional, mas poeta também. Sou poeta, sou escritor. Tem até um livro meu com 105 poemas, todos de minha autoria, escrito por mim, baseado nos trabalhos dos outros. Eu pegava aquela inspiração dos meus colegas antepassados e a gente foi levando e foi dando certo. E graças a Deus hoje eu sou poeta Zé Mineiro, de Camalaú, com esse livro que eu tenho divulgando por aí. Mas sofri muito para chegar lá, mas graças a Deus cheguei e agora nós estamos nesse documentário. E se Deus quiser vai ser mais para frente, que agora estamos indo para todo um torrão nacional do Brasil, graças à lei Paulo Gustavo, que fomos contemplados por ela, e graças a Deus o conhecimento está crescendo. E os poetas que por aqui passaram deixaram muita coisa, me ensinaram muito, eu aprendi muito. Mané Nicolau como meu professor, inspirado na poesia matuta, foi com que eu me acostumei, que as minhas poesias, a maioria, são mais ou menos do sertão, puxando para a vida, sertaneja. Aí nós estamos na luta e, se Deus quiser, vamos mais adiante, que tem até no meu histórico, tem um verso meu que eu vou declamar para todo mundo. Diz: quando eu tinha 30 anos já era gente distinta, meus cabelos estão grisalhos, mas só Jesus é quem pinta. Hoje sou muito mais bonito do que quando eu tinha 30. São essas as coisas. Se eu visse Deus, eu pedia para ganhar a salvação, viver fazendo milagres, como fez Damião, e morrer 10 anos depois do fim da corrupção. Me casei com 30 anos, me aposentei com 60, vivendo feliz da vida. Já ultrapassei 70 e já programei para morrer depois que eu fizer 90. Muito obrigado, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Para brilhantar ainda mais o nosso documentário, o poeta Severino de Souza, grande poeta e cancioneiro, vai falar do seu conhecimento, da sua carreira na arte do improviso e vai falar das modalidades mais praticadas nessa arte. Olá, gente, eu sou o poeta repentista Severino de Souza, tenho 60 anos de idade, canto já há 37 anos e estou aqui no Beco da Poesia juntamente com o poeta Maurício Salles, Zé Mineiro e Mauricélio Silva. A minha incumbência é falar sobre as regras da cantoria de repente e as modalidades, as quais eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, do meu conhecimento, explicar um pouco sobre elas. Pegando ainda a deixa do poeta Maurício Salles, quando ele citou Silvino Pirauá, que foi quem deu início à sextilha, às modalidades de cantoria. Então, a sextilha realmente é a inicial, né? Para qualquer festival, seja cantoria pé de parede, ou seja o festival em palco, festival de repentes. Então, a sextilha, o mote de 7 sílabas, o mote decassílabo. Esses são os principais que a gente usa. Mas também tem outras modalidades. São muitas. Tem galope à beira-mar, martelo alagoano, rojão pernambucano, oito quadrão, quadrão perguntado, oitavo rebatido, 10 de queijo caído. Tem outras modalidades já recentes, que foi do poeta Sebastião Marinho, criado nos anos 90, se não me engano, que é a lei da vaquejada. E por último, a gente tem uma modalidade também do poeta Jonas Bezerra, do Ceará, que é matuto do pé rachado. E outras e muitas, são inúmeras. Se eu fosse passar a tarde inteira aqui, esmiuçando tudo, talvez não desse conta. Mas então, a cantoria de repente, ela tem suas regras, tem seus regramentos, a partir do momento que o poeta vai se apresentar, né? Seja na sextilha, seja no galope à beira-mar ou outras modalidades, ela sempre
o poeta sempre tem que estar pegando da deixa do outro cantador. Ou seja, o cantador termina uma estrofe e daquela última palavra que ele terminou, o outro cantador vai começar exatamente falando daquilo. A mesma tonalidade, né? A palavra que der a mesma tonalidade. Então, através disso também, uma das regras muito importante, ou seja, são 3 regras. Rima, métrica e oração. Essas regras, elas não podem fugir do contexto da cantoria. E eu vou dar uma explicação aqui dessas 3 regras. Vou criar uma estrofe aqui e após eu vou dar a explicação das 3 regras, quais são elas. Exemplo, uma estrofe. Amanhã, muito cedinho, eu vou para a padaria, vou comprar pão e na volta passo na casa de tia, que eu estou com muita saudade da minha prima Maria. Aí, eu vou explicar agora quais são as rimas. O que é rima? Rima são as palavras que têm as tonalidades iguais. Quais foram as rimas que eu usei? Usei padaria, dia e Maria. Não é isso? Então, essas são as rimas. A métrica é a composição silábica de uma rima dessas até a outra. Ou seja, sextilho, está dizendo, são 6 linhas, né? Amanhã cedinho eu vou. Aonde? Comprar pão na padaria, digamos assim. De volta, eu quero passar aonde? Na casa da minha tia. Que eu estou com muita saudade de quem? Da minha prima Maria. Certo? Isso são regras. Agora, o que é a oração? Eu falei das 3, não foi? Rima, métrica e oração. O que é a oração? A oração é aquela rima, aquela palavra base, que você faz a base do repente, e você é como se fosse uma redação. Começo, meio e fim. Você tem que fazer uma construção levando aquela origem, entendeu? Até a palavra final, ou seja, o término do repente. Certo? Isso chama-se oração. Então, rima, métrica e oração. Eu falei das 3 aqui. Ainda falando dos primórdios da cantoria, existiram regras, né, que, se fosse no tempo de hoje, eu chamaria de uma ditadura cultural. Porque o poeta Maurício Salles sabe, a Maurício Salles sabe também, e Zé Mineiro também deve saber. No início da cantoria, de repente, cantadores eram convocados para fazer uma cantoria e muitas vezes iam só para desmoralizar mesmo o outro, era para tirar o outro da profissão, entendeu? Ele sair desmoralizado. Tanto é que você vê, tem aqueles folhetos de Zé Pretinho, Zé Gaderaldo, Nega de Roxinha da Bahia, né? Roxinha da Bahia. Então, era isso. O cantador, muitas vezes, ele não ia nem para ganhar o dinheiro. Ele ia só para desmoralizar o outro cantador. Desmoralizar culturalmente, né? Digamos assim, cantando. Não era bater no cara, pancada física, não. Era bater no repente e o cara sair totalmente desmoralizado. Botar a viola no saco, né? E voltar para casa sem ganhar nada. E isso com mais um agravante. O cara, além de sair desmoralizado, poeticamente, ele também não tinha direito a receber o cachê. Aquele que vencesse, embolsava o dinheiro todinho e ia embora, certo? Então, pessoal, esse é o meu contexto da cantoria, é a minha participação. Eu encerro agora aqui esse bloco e agradeço a vocês todos aqui, inclusive ao nosso cinegrafista Jonas, que está fazendo um bom trabalho. E é isso aí. A cantoria, dentro do meu conhecimento, teve esse período que foi regido dessa forma, ok?
ok? Muito obrigado a todos. Muito bem, meu povo. Conforme eu falei no início do documentário, sou o poeta Mauricélio Silva, poeta e escritor dos livros Sertão Poético, Imagens de Amor e Saudade, e Sertão Poético, Quando o Coração se Inspira. Sou poeta cordelista, declamador e também poeta repentista. Pratico o verso improvisado ao som da viola. Mas para eu chegar até aqui, eu tive incentivo de muita gente. E é por isso que eu quero falar sobre essa questão de valorizar a cultura. Comecei no princípio sendo inspirado pelo meu tio João Matias, que praticava repente, cantava alguma canção. E também, ao chegar aqui na cidade de Camalaú, sendo que eu sou natural, fui nascido e criado no sítio Roça Velha, quando eu cheguei aqui na cidade de Camalaú, fui inspirado, aconselhado pelo professor Antônio Mariano Sobrinho, grande poeta, grande apologista cultural, e estreitei as amizades com os poetas aqui da nossa cidade. O poeta Severino de Souza, que por sinal foi quem me ensinou o baião de viola, o poeta Zé Mineiro, o poeta Amaury Salles. Então é isso, eu quero ressaltar essa importância de valorizar a nossa cultura. Sou hoje produto de um evento que aconteceu em uma escola também, um projeto cultural, no Colégio Estadual aqui na cidade de Camalaú, projeto Sertão Vivo, foi onde eu despertei para a poesia, e chegando aqui, mais um tempo à frente, enveredei por essas trilhas do cordel, da poesia escrita, e por fim também agora estou praticando o repente, a poesia improvisada. Então eu gosto muito de frisar essa importância da gente incentivar os mais novos, ou até mesmo pessoas de mais idade que também têm essa vontade de praticar, porque a cultura ela faz parte da história do povo, né? A gente tem que valorizar as nossas raízes para nunca perder a nossa identidade. Camalaú de repente tem cultura popular, tem cavalgada e ciclismo pra quem quiser praticar. Nosso pedaço de céu, quem visita quer ficar. Camalaú é lugar de belezas naturais, lugares para o turismo tem nos diversos locais, e Camalaú realiza o maior dos carnavais. Camalaú dos sinais diversos de cantoria, aqui não se vê tristeza, só se enxerga alegria, e venha ver as belezas do beco da poesia. Tem a cultura sadia, cultura que não encerra, do cantador de repente que improvisa e não erra, e de repente a gente canta as coisas da nossa terra.